Olá, meus queridos alunos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso online no módulo de Illustrator. Galera, na aula de hoje nós já estamos aí com o nosso programa aberto e nós vamos falar aí, galera, sobre um processo que será realizado no Illustrator, muito conhecido aí na área de design, chamado de vetorização, tá? O que seria a vetorização, galera? Basicamente é a possibilidade de você transformar uma imagem bitmap, como nós aprendemos lá no começo do nosso curso de Illustrator, transformar uma imagem bitmap, ou seja, compostas por pixels, uma imagem composta de rastreios e pixels, transformar essa imagem que tem aí um limite de alteração de tamanho por conta de estourar os pixels em uma imagem vetorial, ou seja, uma imagem que não vai ter mais esse limite, uma imagem composta não por pixels, mas por linhas vetoriais, compostas de linhas e curvas matematicamente calculadas, fazendo assim com que essa imagem possa ser reescalável de forma livre, ou seja, dentro do Illustrator você vai poder aumentar e diminuir esta imagem vetorizada sem perder a sua qualidade, tá ok? Então, como vocês podem ver, essa imagem aqui é uma imagem da internet, ela tem aí a logo aí do seu site original, e aí digamos que eu queira pegar essa base dessa imagem e queira transformá-la numa logo, que é bem comum, tá? Eu particularmente já transformei uma imagem como essa em uma base de uma logo, né? Então o cliente ele queria mais ou menos uma casinha como essa, parecida com essa, porém, como eu disse para vocês, se essa imagem vai ser uma logo, ela precisa se tornar em vetor, ela não pode ser uma imagem bitmap, né? Eu preciso que essa imagem, ela em qualquer momento ela mude de tamanho, ela possa mudar de tamanho tanto para mais quanto para menos, porque essa imagem ela vai ser utilizada em camisa, ela vai ser utilizada em brindes, né, promocionais, em chaveiros, em camisas, né, uniformes. Então, em outdoors até mesmo, ou seja, eu vou colocar ela lá no outdoor, numa avenida principal para as pessoas poderem ver lá a propaganda dessa empresa. Então, como vocês podem aí acompanhar, essa imagem ela tem que ter um tamanho bom, né? Ela tem que ter uma qualidade boa, tá? Independente do seu tamanho, tá? Então, ainda que ela esteja em um outdoor ou ainda que ela esteja no detalhe de uma caneta, ela precisa ter uma ótima qualidade. Então, para isso, essa imagem ela precisa se tornar em um vetor. Então, nós vamos aprender o processo de vetorização na aula de hoje, e eu escolhi essa imagem para que nós possamos aprender do zero a transformá-la em uma imagem vetorial, tá? E o mais interessante é que eu posso desenhá-la conforme o meu desejo. Então, não necessariamente ela precisa ficar exatamente desse jeito. Eu posso mudar as suas proporções e criar algo novo baseado em uma imagem bitmap e transformá-la do meu jeito e ao meu gosto. Beleza, galera? Então, se você ainda não está com o seu Illustrator aberto, abre ele aí para que possamos fazer juntos aí esse procedimento. Essa imagem eu achei na internet, tá? Como com essa descrição, tá vendo? House Logo Design Free. Então você vai achar alguns modelinhos de casa. Mas caso haja dúvida, pode me pedir aí para mim disponibilizar para vocês essa imagem para vocês fazerem junto comigo, para vocês praticarem, tá bom? E aqui uma grande ferramenta que será a nossa ferramenta e base de auxílio será a nossa ferramenta chamada Pen, né? Ferramenta Pen Tool ou ferramenta caneta. Então ela basicamente que vai nos ajudar na maioria dos traçados da logo, tá ok? Então, galera, começando com a ferramenta Pen, nós vamos criar pontos. E aqui vai ser interessante a gente aproximar, dando Ctrl Alt, ou melhor, dando Ctrl mais ou Alt bolinha para frente, e vamos começar a clicar nos pontos que nós temos na imagem, tá? Você pode bloquear a imagem caso você queira, e você vai criando pontos, tá? Sempre em linha reta, então um ponto onde começa, um ponto onde termina essa reta, tá vendo? Um pontinho aqui, ó, depois desse traço. Observa que nesse caso nós temos um preenchimento habilitado. Então, para não me atrapalhar no meu desenho, eu vou vir aqui, ó,
eu vou selecionar aqui a ferramenta setinha preta, vou dar um cliquezinho na linha, vou tirar o contorno aqui, ó, tracinho, e vou deixar um contorno aqui, tá? Eu vou aumentar aqui a stroke e vou deixar algum valor aqui só para mim não ter, não me perder aí na hora de fazer o traçado, porque se não tiver nem contorno nem preenchimento fica difícil, né? Eu vou ter dificuldade aí para trabalhar, tá? Então eu vou deixar pelo menos um contorno aqui, ó, de 2 cliques para habilitar essa paletinha e pronto, tá? Caso não apareça a paletinha aqui, não tem problema, você pode abrir uma das paletas adicionais ou pode dar 2 cliques com Shift, ó, ele vai abrir esse menuzinho aqui onde você pode escolher uma cor. Eu vou escolher a cor preta só para mim saber aonde eu estou, tá? Como é que está o meu traçado aqui, no caso, no meu desenho aqui, tá? Como é que tá fluindo aqui o meu traçado. Então, continuando, eu cliquei no último ponto e vou continuando, tá vendo? E aí, galera, não tem tanto mistério, tá? É claro que a vetorização é algo prático, você precisa treinar para você ter um pouco mais de habilidade. Porém, conforme o treino, conforme a prática, você vai vendo que não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá? Não tem tanto mistério, mas no começo vocês vão sentir um pouquinho aí de dificuldade, tá? Deixa eu só refazer aqui o ponto. Então, basicamente, a regra será essa, tá? Então, a parte externa já está feita. Agora eu vou para a parte interna. E aí eu vou seguir na mesma lógica. E eu vou usando a barrinha de espaço para habilitar a mãozinha, para que eu possa ir movimentando, já que eu estou em modo zoom, tá? E aí pronto, ó. Vendo? Agora eu vou fazer esse Vzinho aqui, ó. Cliquei nesse ponto, agora eu vou clicar nesse ponto. Observa que aqui a gente vai fechar, ó, esse contorno, esse desenho principal da casa, tá? Então, nesse caso, sempre que você for finalizar um desenho, você precisa terminar onde você iniciou. Eu vou clicar no primeiro ponto. E maravilha, fechei contorno, tá? Agora, depois de fechar esse contorno principal, você pode vir aqui com a ferramenta Direct Selection e ir aí mexendo nos pontos, caso você tenha visto aí que ficou algum ponto fora do contorno, tá? Então, se quiser jogar esse pontinho um pouco mais para dentro, ó, eu dou um clique no pontinho com a ferramenta setinha branca ou Direct Selection. Deixa eu bloquear o fundo aqui para não me atrapalhar. Ctrl 2. E agora eu vou dar um clique, vou dar mais um clique no pontinho, tem que ficar só esse pontinho azulado, tá? Para entender, aí ele está dizendo para você que você está mexendo somente nesse pontinho. Ok? Então é dessa forma. Caso tenha ficado com ponto fora, você vai ajustando com essa ferramenta, tá vendo? Clicou no pontinho, arrastou. Beleza, gente? Então tá feito o contorno externo aqui, ó, da nossa logo. E agora eu vou fazer, ó, esses bloquinhos que estão aqui, tá? Então eu não vou me basear nessa parte mais escura, eu vou me basear nessa parte clara, tá? Então eu vou fazer somente essa parte clarinha. E aí eu posso, ó, ir clicando e fazendo os pontos muito facilmente. Vocês também poderiam aí utilizar uma forma geométrica, tá? Se o desenho ele acompanha exatamente a forma geométrica, vocês também podem fazer utilizando isso, esse recurso, tá? E se forem iguais, por exemplo, ó, eu vou ajustar agora o tamanho para ficar exato. Vou acompanhar bem aí o tamanho da original e vou, ó, duplicar. Posso dar um Ctrl C, Ctrl V ou arrastar com a setinha preta pressionando Alt, tá? Então, se são iguais, não tem por que eu ter que refazer todos eles novamente.
ok? Então, como foram tamanhos iguais, ó, ficou bem fácil de fazer. Sem muito mistério também a parte interna, tá? Então vamos agora essa parte inferior aqui, tá vendo? Essa curva. Então, vamos fazer juntos essa curva com a ferramenta Pen. Qual é o segredo aí para trabalhar com curvas? A princípio nós não fizemos curva aqui em cima, então a gente vai ter aí uma complexidade maior aqui embaixo, tá? E é até legal que eu possa ensinar para vocês como trabalhar com curvas no CorelDRAW. Então vocês vão clicar no primeiro ponto, lá no cantinho. Não se preocupem com essa sombra externa, tá? Depois a gente pode fazer, sem problema. Então vou me basear nessa parte de dentro, tá? Sem essa parte escura. Então cliquei no primeiro pontinho. Agora eu vou clicar no ponto onde acontece a curva, tá vendo? Ó? Então aqui, ó, vai ficar assim, não tem problema, tá? Agora eu vou clicar depois da curva. Então cliquei onde acontece a curva. Vou clicar depois da curva. Vou fazer mais um pontinho aqui depois da curva, ou seja, eu não vou fazer as curvas agora, tá? Vocês podem ver, eu não vou trabalhar as curvas agora, estou simplesmente criando pontos entre as curvas, tá? Mais ou menos entre as curvas, e já já vocês vão entender aí como que vai funcionar aí, tá? Como que a gente vai fazer efetivamente acontecer essas curvas. A mesma coisa aqui embaixo. Nesse caso ficou invertido aqui, mas depois a gente ajusta. A gente ajeita. Então, eu fiz um ponto aqui, vou fazer outro ponto aqui, outro ponto aqui e outro ponto para fechar, tá? Ou seja, eu não fiz as curvas, ó, tá vendo? A curva está aqui, eu não fiz, eu fiz em linha reta, ó. Criei um ponto, outro ponto, aqui tem uma curva, criei outro ponto para cá, outro ponto para cá onde tem uma curva para dentro, e assim sucessivamente, tá? Aqui ficou invertido, mas eu vou ajustar. Se o seu não ficar invertido, melhor ainda. Se ele for para baixo direto, maravilha. Se não, a gente vai fazer o ajuste tranquilamente com as novas ferramentas que nós vamos aprender, tá? Então vamos lá. Nós vamos usar a setinha branca novamente, a Direct Selection, para mexer nos pontos, tá? A ferramenta Direct Select permite que eu altere ou mexa em pontos específicos do meu contorno, tá? Do meu objeto. Então, com a ferramenta Direct Selection habilitada, eu vou clicar nesse pontinho e vou clicar nessa opção aqui de cima que apareceu pra gente, ó. Convert Selection, ou melhor, Convert Select Anchor Points to Smooth, tá? Você vai dar um clique nessa opção, ó, que é basicamente um pontinho com uma linhazinha em curva, tá vendo? E aí observa que quando eu clico nesse ponto, não fica mais quadrado, ele faz redondo, tá vendo? Ele faz com que esse ponto, a linha fique ela fica em curva, como vocês podem ver, e com na verdade uma linha, né, que vai de uma ponta a outra ponta e passa pelo pontinho, tá? Isso é chamado de âncora. A gente vai pegar essa âncora, ó, através desse pontinho e vai, ó, movimentar, ó. E observa que ele vai fazendo a barriguinha, ele vai aumentando essa curva, tá vendo? E aí, ó, maravilha, agora você já tem um contorno, ao invés daquela linha reta, eu fiz uma curva. E aí, maravilha, ó. Só ir fazendo ajuste. E esse aqui vai fazer o ajuste desse canto aqui, ó, desse lado de cá. E aí é um jogo de paciência, pessoal. Vocês vão ter que ir mexendo aí até ficar do jeito que vocês precisam, tá? É claro que nesse caso aqui, ó, a gente vai ter que expandir também esse aqui, ó. Clicar nesse pontinho, aumentar para cá e ir ajustando, tá? E aí, se não ficou do jeito que a gente quer ainda, não tem problema, a gente vai ajeitando. Beleza? Então esse aqui também eu preciso convertê-lo em curva. A gente vai convertendo em curva aí. Então, onde tiver a curva, a gente converte em curva para ele ficar do jeito que a gente precisa, tá? Então, esse pontinho aqui, deixa eu fazer um teste para ver se vou precisar deixar ele em curva.
Parece que sim, tá? Para deixar do jeito que a gente precisa, ele precisa ser curva. Eu vou arrastar para baixo. E aí vamos convertendo, galera. Vamos convertendo tudo que precisa ser curva e vamos ajustando aí do jeito que a gente precisa que fique o resultado final, tá? Você pode diminuir um pouquinho a linhazinha caso você precise de uma curva mais próxima, uma curva menorzinha. E aí vamos modelando. Como vocês podem ver, ó, já está bem próximo aí de ficar no formato que a gente procura. E aí, como eu disse para vocês, é uma questão de paciência, né? Fazendo devagarzinho e ajustando aí até chegar no resultado. Aqui eu vou puxar mais para frente. Você pode mudar o pontinho de lugar também, ó, sem problema. Arrastando dessa forma, deixando ele no melhor ângulo, tá? Independente de você ter começado num lugar, se você achar que o pontinho fica melhor à frente ou mais atrás, você pode fazer dessa forma, tá? Aqui no meu caso, o pontinho ficou melhor mais pra frente. E aí sempre que não ficar muito legal, você dá um Ctrl Z e desfaz o procedimento, tá? A mesma coisa acontece aqui embaixo. Vou deixar isso aqui próxima curva. Isso aqui mais para trás, ó. Pronto, galera, o nosso contorno está feito. A gente não vai, na verdade, ficar com esse contorno preto, tá? Depois a gente vai alterar as cores aí, já que isso apenas é o esboço, né, de como é que vai ficar o nosso desenho. Então nós já fizemos aí o nosso esboço de como é que vai ficar o resultado final aí da nossa vetorização. E na aula que vem nós vamos finalizar esse trabalho, tá? Fazendo alguns ajustes nas linhas e fazendo um preenchimento aí desse objeto, aprendendo a colorir e aplicar aí alguns outros efeitos para vermos aí o resultado final desta logo, tá? Então, galera, se você tem a disponibilidade de fazer aí no seu computador, no seu Illustrator, faça isso, tá? Faça também, siga o passo a passo, vai acompanhando devagarzinho. É uma questão de pouquinho de paciência mesmo no começo, porque até a gente pegar a manha, a habilidade, às vezes fica torto, às vezes não fica no ângulo certinho, mas com um pouquinho de paciência você consegue chegar no resultado, tá bom? Mas é interessante que você faça aí no seu computador para você aprender também, junto comigo, esse passo a passo, tá? Esse tutorial que nós basicamente fizemos aí de um passo a passo de como vetorizar algo, né? Então nós
basicamente desenhamos, já tem um desenho basicamente dessa logo do fundo, dessa casinha, e na próxima aula a gente vai preencher e fazer alguns pequenos ajustes para chegarmos ao resultado final, mas a base da vetorização já foi feita nessa aula, até porque é um desenho simples, né? Então a gente conseguiu em não muito tempo chegar aí, pelo menos em todo o contorno, fazer todo o contorno que nós precisamos fazer. Na próxima aula a gente vai finalizar aí aprendendo alguns recursos, tá bom? Bem, galera, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Uma observação interessante é que qualquer tamanho de arquivo serve para você trabalhar, tá? No caso aqui, o que eu fiz? É importante, já que eu não comecei a aula importando a imagem, eu dei o comando File Open, ou seja, eu abri a imagem diretamente no Illustrator, tá? Escolhi a imagem lá do meu computador e abri ela direto, tá? No meu computador aqui. Abri direto lá do meu computador e comecei a trabalhar dentro dela, tá bom? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Desejo a todos uma ótima semana e eu te espero na próxima aula. Tchau, tchau e até lá.